Olá novamente, aqui é Diogo Santana e no vídeo de hoje eu vou falar sobre os investimentos para você fazer em 2022, considerando aqui como montar a sua carteira e também onde buscar as melhores informações sobre investimentos. Antes de começar a investir, o primeiro passo é montar a sua reserva de emergência. É um ponto muito batido, mas ele é importante para que você comece a investir com segurança. Então você vai fazer o seguinte, você vai separar de 6 a 12 meses do seu custo mensal. Por exemplo, se você tem um custo mensal de R$ 2.000, você vai separar um valor entre 12 e R$ 24.000, pelo menos, porque essa vai ser a sua reserva de emergência. Esse valor ele vai variar de acordo com a sua profissão no momento, como é que está a sua vida. Se você é um profissional autônomo, então seria melhor ter uma reserva maior. Se você é um profissional concursado com um emprego estável, então você pode se dar ao luxo de ter uma reserva de emergência muito menor. Essa reserva ela deve ser alocada em algum lugar que te dê liquidez e segurança. A liquidez é a facilidade de você resgatar esse investimento. Então, deve ser um lugar em que você, se você precisar desse dinheiro para uma emergência, ele vai estar na sua conta com agilidade. Já a parte da segurança é para você, se tiver uma emergência, aquele dinheiro tem que existir. Ele tem que estar lá. Não pode ser um lugar que do dia para a noite a empresa quebre e você não consiga sacar o seu dinheiro. Os três investimentos mais comuns para a reserva de emergência são Tesouro Selic, que tem a segurança do Tesouro Nacional, um CDB de liquidez diária, que vai ter uma proteção de até R$ 250.000 pelo FGC, e um fundo DI, que é um fundo que ele investe, pode ser em títulos públicos, como até mesmo o Tesouro Selic. Então ele vai ter a segurança também dependendo de onde aquele dinheiro esteja alocado. Tendo sua reserva de emergência pronta, você já pode começar a investir. A CVM ela separa o investidor em três tipos: o investidor conservador, o investidor moderado e o investidor agressivo. Essa abordagem padrão pode ser até meio engessada, porque não existem somente três tipos de investidor. Existem vários tipos, cada investidor tem o seu nível de conhecimento e experiência diferente no mercado financeiro. É por isso que algumas corretoras têm separado os investidores em diversos tipos diferentes, dependendo do seu nível de aceitação ao risco, como por exemplo a divisão que a XP fez, separando o investidor moderado em quatro tipos diferentes, o agressivo em dois tipos e o conservador ele é chamado de precavido. Essas 7 classificações elas servem como base para você escolher qual é o investimento mais adequado de acordo com o seu perfil. Existem outras corretoras que também seguem essa tendência de personalização, entregando para cada investidor um tipo de investimento diferente. Mas como eu tenho mais familiaridade com a XP, é dela que eu vou falar nos próximos slides. Só que eu não vou ficar baseado somente nela. Eu vou também citar outras fontes à medida que eu for passando os próximos slides. Aprofundando um pouco mais sobre esses 7 perfis de investimento, o precavido, por exemplo, a XP agora em dezembro recomenda como 97% investido em pós-fixado e 3% investido em inflação. Já o cauteloso, que seria um nível de risco acima do precavido, a XP recomendou para dezembro uma carteira que seria da seguinte forma: 78% em pós-fixado, 12% em multimercados, 7% em inflação e 1% em pré-fixado. Essas classificações de pós-fixado, pré-fixado, inflação, eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. E por aí vai. As outras carteiras elas também mudam um pouco a alocação, aplicando um pouco mais em investimentos de risco para o investidor que aceita mais risco. Por exemplo, essa recomendação de carteira estrategista para dezembro seria algo em torno de 28% para multimercados, e esses 28% você pode colocar como dois ou mais fundos multimercado, 27% em pós-fixado, que seria, por exemplo, um CDB rendendo 115% do CDI, 18% da sua carteira seria em inflação, e em inflação você pode encontrar como o Tesouro IPCA, 15% internacional, que poderia ser um investimento em BDRs, que são ações americanas negociadas aqui no Brasil, não ações reais, mas o recibo delas. 10% da carteira está como renda variável, que pode ser dividido entre ações e fundos imobiliários, e 2% seria prefixado, que pode ser aplicado no próprio tesouro prefixado. Aí, colocando em números, a carteira poderia ser da seguinte forma: por exemplo, um investimento inicial de R$ 10.000, você colocaria R$ 2.800 em alguns fundos multimercado, 2.700 em algum CDB que renda 115, 120% do CDI, dependendo de como esteja sendo vendido no momento. 1.800 seria no Tesouro IPCA, 1.500 em BDRs,
R$ 1.000 em ações, juntamente com fundos imobiliários, e R$ 200 no tesouro prefixado. Uma carteira menor também poderia ser feita, digamos que uma carteira de R$ 5.000 ficaria dessa seguinte forma. Só que você pode ficar com a dúvida de qual seria esse fundo multimercado que eu deveria investir, ou quais os fundos multimercado que eu deveria investir. Então, para isso existe também uma resposta. No próprio site da XP, existe uma carteira dos 50 melhores fundos de investimento e você pode separar por fundo multimercado, que no caso seria os fundos que têm a palavra FIM, FIM, que seria Fundo de Investimento Multimercado. Como, por exemplo, eu trouxe esses dois fundos que estão entre os 50 fundos indicados pela XP. Esse primeiro, o IP Value Hedge, ele teve uma rentabilidade de 10%, 10,12% nos últimos 12 meses. Tem uma taxa de administração de 2% e você pode resgatar o seu investimento em D mais 30, ou seja, você vai solicitar o saque hoje e daqui a 30 dias você vai ter o dinheiro na sua conta. Já o fundo Multi Capital, ele tem uma taxa de 1,85% e nos últimos 12 meses ele rendeu 9,55%. E se você não sabe qual ação comprar, isso é até fácil. Se você jogar no Google, você encontra diversas notícias, como essa que eu trouxe do Invest News, que eles compilaram quais são as melhores ações para investir em 2022, segundo os analistas. Então, eles pegaram quais foram as recomendações, as ações mais recomendadas, e fizeram uma lista com as 17 melhores. Então, essa daqui seria a lista com as ações indicadas para o ano de 2022, por exemplo, o PetroRio, indicado pela Nord, a Itaúsa, indicada pela Nuinvest, ou a Suzano, indicada pela Inversa. Esse site aqui, o Invest News, ele também separou de acordo com estratégia, como uma estratégia de valorização, uma estratégia de dividendos, uma estratégia de valorização no longo prazo, e algumas ações têm até qual seria o preço-alvo. No caso da Itaúsa, o preço-alvo seria R$ 13, de acordo com o Nuinvest. A Jales Machado seria o preço-alvo de R$ 12, de acordo com o Nuinvest também. Seguindo aqui, temos as outras ações que também fazem parte dessa lista das 17 ações, indicadas pela Inversa, pela Levante, pela Inside, pela Empíricos e pela Top Game. Mas aí você pode se perguntar, será que é possível investir em todas essas empresas com um capital baixo, como que eu mostrei no slide passado, que eu falava sobre uma alocação de R$ 1.000 em ações, ou então até mesmo de R$ 500 em ações? Então, sim, é possível sim, porque todas essas ações que eu mostrei no slide das 17 empresas, elas têm um preço agradável, que pode ser adquirido por qualquer tipo de investidor. Entre as 17 temos PetroRio a 19,70, a Taurus a 23, a Jales Machado a 9,67, Itaúsa a 8,99 e por aí vai. Então é sim possível começar com pouco dinheiro no investimento em ações e também em outros investimentos, como eu vou mostrar a seguir. Mas antes disso, eu chamo a atenção que é preciso ter muito cuidado com essas recomendações. No mês de junho eu postei esse vídeo com o título assim, Onde investir em junho de 2021. E eu fiz exatamente a mesma coisa que eu acabei de mostrar. Eu peguei um site que ele compilava quais eram as ações mais recomendadas para o mês de junho, de acordo com diversas casas de análise. E o que eles mostravam como mais recomendada era a ação da Vale. Naquele momento, a ação da Vale estava custando R$ 113,20. E se você olhasse para trás, nos últimos 12 meses ela tinha tido uma valorização muito grande. Ela estava com uma valorização de 106% nos últimos 12 meses. E mesmo com a ação da Vale estando na máxima histórica, ainda assim os analistas recomendavam a compra dela e eles recomendavam em massa, porque era a ação mais recomendada do momento. Veja aqui no gráfico da Vale que desde 2017, mais ou menos, ela nunca tinha alcançado um patamar tão alto e nos últimos 12 meses ela tinha tido um crescimento de 106%. Só que a partir daí você consegue ver que houve uma queda muito grande. As ações da Vale, para o preço que elas estão hoje, elas caíram 30%. Então aquele investidor que viu todas as casas de análise, todas as corretoras recomendando compra de Vale e comprou Vale, se deu muito mal, porque teve uma perda muito grande no período. É por isso que é muito importante estudar tudo aquilo que você vai investir. Seja o fundo multimercado que você vai comprar, seja a ação de uma empresa que você vai comprar, o fundo imobiliário, o título do Tesouro prefixado, do Tesouro Selic, do Tesouro IPCA, ou o CDB que você vai comprar, a debênture que você vai comprar, enfim, tudo aquilo que você for comprar é necessário muito estudo
para saber onde é que você está se metendo, porque é o seu dinheiro que vai ser aportado aqui. Seguindo em frente, é possível também encontrar recomendações de fundos imobiliários, como, por exemplo, esse post aqui do site da Suno, onde Thiago Reis postou quais são os melhores fundos para 2022. Nesse artigo ele cita o BTLG11, que é um fundo do BTG de logística, que pagou um dividend yield de 7,81% nos últimos 12 meses. E ele também cita o HGRU 11, que é um fundo de renda urbana, que teve nos últimos 12 meses um dividend yield de 7,5%. Outro lugar que é possível encontrar recomendações de fundos imobiliários também é na própria XP, onde existe uma página que fala sobre os top 25 fundos imobiliários, de acordo com os analistas. Entre esses fundos, por exemplo, tem o BRCO11, que pagou 6,9% nos últimos 12 meses, o LVBI 11, que pagou 6,38%, o HGRU, novamente, tanto na Suno, recomendado, como também na XP, pagando 7,64%, e o PVBI pagando 7,07%. Esses são apenas alguns exemplos dentro dos 25 fundos imobiliários recomendados pela XP. Seguindo em frente, aquela recomendação de carteira da XP, de acordo com cada perfil de investidor, fala sobre inflação. E um exemplo de investimento em inflação seria o Tesouro IPCA. Aqui eu trouxe um print do site do Tesouro Direto, que eu tirei no dia 25, o dia do Natal, onde mostram 6 tipos diferentes de Tesouro IPCA disponíveis para investir. Por exemplo, o Tesouro IPCA 2026, ele vai pagar o IPCA do período mais 4,98%. Então, se o IPCA no período for 10%, o título vai pagar 10% mais 4,98%. Então ele vai pagar 14,98% ao ano. Esse tipo de investimento ele é muito útil para você se proteger da inflação, uma vez que ele vai render sempre acima da inflação, porque o IPCA é o índice oficial de inflação aqui no Brasil, e essa taxa extra, que é uma taxa pré-fixada, de acordo com o vencimento de cada título. Quanto mais longo o vencimento, maior a taxa que vai pagar. Por isso que o título de 2045 paga mais do que o título de 2026. Com relação aos títulos prefixados, é possível também investir pelo Tesouro Direto, como por exemplo no Tesouro Prefixado 2024, 2026 ou 2031. Aqui eu mostrei que também é possível investir com pouco dinheiro, uma vez que o investimento mínimo é a partir de R$ 30,43, na data que eu trouxe o print. Esse investimento mínimo ele varia a cada dia, mas ele sempre fica em torno de R$ 30, R$ 40. Como eu já falei neste vídeo, existem diversos tipos de investidor, e talvez você não esteja encaixado dentro de algum daqueles 7. Mesmo que ao fazer o seu teste de análise do perfil do investidor, o seu perfil seja definido como um daqueles, mas quando você olha a carteira recomendada, você vê que não combina muito bem com o que você quer investir. Então, o mais importante para o investidor mesmo é primeiramente saber onde está investindo, para não cair em um caso como aquele da Vale, que ela foi a ação mais recomendada de junho, mas ainda assim foi a ação que caiu 30%. É também importante respeitar os aportes mensais, porque é com essa constância nos investimentos, investindo mensalmente, que no longo prazo, daqui a 20, 30, 40 anos, você vai poder se aposentar e viver da renda que esses investimentos vão te proporcionar. Em terceiro lugar, não menos importante do que os outros, talvez até mais importante, é ter a paciência, porque os investimentos eles funcionam como juros compostos. E você pode ver aqui na fórmula que o seu M, o seu montante final, ele vai ser uma função do tempo que você investiu, uma função exponencial. A parte mais importante não é o capital inicial investido, que seria o C, e também não é o I, que seria a taxa. Você pode ter uma taxa de rendimento de 20, 30, 40, 1000% ao ano, que não vai ser tão importante quanto o tempo investido, porque esse tempo ele está sendo elevado na fórmula. Essa é uma fórmula exponencial. Aqui é uma comparação que eu fiz com aportes mensais de R$ 500 durante 20 anos a uma taxa de 10% ao ano. Esse investimento, se ele não rendesse nada, se ele fosse deixado no cofrinho ou debaixo do seu colchão, todos os meses investindo R$ 500, no final de 20 anos você teria R$ 120 mil. Considerando a taxa de 10% ao ano, com o efeito dos juros compostos, você vai ter no final dos 20 anos R$ 360 mil, que é 3 vezes o patrimônio se você não tivesse tido rendimento nenhum nesse período. Perceba que quanto mais vai passando o tempo, maior é a inclinação dessa reta. Se você investisse por mais tempo, além desses 20 anos, o seu patrimônio ele triplicaria, quadruplicaria
ele aumentaria por 10 vezes, dependendo do tempo investido. Então, continuando aqui, o que é mais importante também é que quanto mais cedo você começar, melhor para você, porque quanto mais cedo você começa, mais tempo o seu dinheiro fica investido e o tempo é o fator mais importante, como eu já mostrei. Outro ponto é que é possível começar com pouco dinheiro. Como você já viu, é possível investir no Tesouro Direto com apenas R$ 30, ou em ações com apenas R$ 9, ou até menos do que isso. Eu mostrei também alguns fundos imobiliários que o investimento é em torno de R$ 100, mas existem também fundos imobiliários que estão por volta de R$ 10, R$ 9. E o último ponto, que talvez seja o mais importante entre eles, é reinvestir os dividendos. Quando você compra uma ação, quando você compra um fundo imobiliário, ou até mesmo um título de renda fixa, que paga cupom todo mês, ou então que paga cupom de 6 em 6 meses, esses rendimentos, esses proventos, eles vão cair na sua conta. Só que o importante aqui é não utilizar esse dinheiro. Esse dinheiro ele não deve ser visto como um dinheiro pingando na sua conta para você comprar uma pizza, para você pagar uma conta. O importante aqui é você pegar esse dinheiro e utilizar ele para comprar mais investimentos, para você comprar mais ações, para comprar mais fundos imobiliários, para aumentar aquele seu aporte no Tesouro Prefixado ou no Tesouro IPCA. Porque quando você recebe esses rendimentos, esses proventos, e você saca para gastar em alguma coisa, você não vai aproveitar 100% do efeito dos juros compostos. Quando você reinveste os dividendos, você vai aumentar cada vez mais o seu rendimento. Você vai aumentar a sua quantidade de ativos e com mais ativos você vai receber ainda mais rendimentos. Bom, então era isso que eu queria apresentar. Principalmente esse último slide que está na tela agora, ele não serve somente para 2022, ele serve para todos os próximos anos que você vai investir, porque todos esses pontos que eu passei aqui, eles são muito importantes para a filosofia de investimentos. Então eu agradeço para você que ficou até o final, nos vemos na próxima.